Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos falar sobre gametogênese e meiose. Vamos começar uma aula bem interessante, nós vamos falar sobre como são produzidos nossos gametas através do processo chamado meiose. Então fique à vontade, esteja comigo nessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, veja só, o que é meiose? Meiose, a palavra está dizendo meio, metade. Então o que é meiose? É um processo de divisão celular em que a célula-mãe origina 4 com metade do número de cromossomos. Então veja, é interessante, todas as minhas células são diploides, minhas células são 46 cromossomos. As únicas células haploides são nossos gametas, formados por qual processo? Meiose. E mais interessante, na meiose acontece variabilidade genética, tá ok? Então veja, eu formo 4, sempre com metade do número de cromossomos. Qual a importância? Aí eu tenho a meiose formando gametas, meiose formando esporos. Então é importante para que você entenda que a meiose forma células e essas células têm metade do número de cromossomos, tá ok? Então vamos lá. Quais são os processos? Veja que interessante isso aqui. Eu tenho o processo da meiose, eu tenho uma célula que replica esse material, ó, vermelhinho dobra 2, azulzinho formando 2, eu dobrei, eu repliquei o DNA. E o que vai acontecer? Essa célula daqui vai se dividir, acontece variabilidade genética, olha que interessante, essa daqui ficou vermelhinho com tracinho vermelho, azul, essa daqui é azul com tracinho vermelho. Esse processo acontece na meiose 1, a variabilidade genética que acontece especificamente no paquíteno, tá? Na prófase 1, no paquíteno. Então veja, aqui acontece a variabilidade genética, sendo formadas 2 células e após essa célula se divide formando novamente 4 células com metade do número de cromossomos. Se aqui eu entrei com 2, o que acontece? 1, 1, 1 e 1. Então o que é meiose? Divisão celular em que a célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos. E preste, eu tenho 2 divisões, essa daqui, uma formando 2, essa daqui formando 2. Então, 2 divisões. A primeira eu chamo de reducional, porque eu tenho 2, aqui vai 1 para cada lado, e aqui é equacional, semelhante à mitose. Tá ok? Estude, é muito interessante, é complexo, mas é muito bonita a aula. Veja, nós vamos revisar um pouquinho. O que é mitose? É o processo de divisão celular em que a célula-mãe origina 2 células idênticas, 46 cromossomos, 46 cromossomos. Meiose, divisão celular em que a célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos, tá ok? Olhe que eu tenho 2 divisões aqui, na mitose uma só, tá ok? Então nós temos agora fases da meiose, eu tenho a primeira fase, a fase chamada de reducional ou 1, e eu tenho prófase 1, e na prófase 1 eu tenho 5 processos envolvidos: leptótero, zigóteno, emparelhamento dos cromossomos, paquíteno, onde acontece o crossing over, a permuta, a troca de material genético, o diplóteno e aqui no caso não seria zigóteno, seria o diacinese, tá ok? Então eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Então aqui a partir da metáfase eu tenho os cromossomos homólogos no meio que começam a se separar para os polos. Tá? Então vamos lá para a segunda fase. Fase 2, equacional, eu represento por 2, está vendo? Então eu tenho prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O que é isso? Eu tenho na prófase 2 os cromossomos homólogos, certo? Se dividindo, e aí eles vão começar o processo de uma segunda divisão. Então por isso que é sempre 2. E aí, por exemplo, o que eu tenho aqui? Na espécie humana, célula diploide, 2N, 46 cromossomos. Células haploides, N, 23 cromossomos, gônadas. É interessante. Essa aula que eu estou falando para você é uma aula muito simples. Em sala de aula a gente faz o desenho, esquematiza, tudo direitinho. Então é interessante lembrar. Na primeira fase da divisão é a chamada de reducional. Eu vou reduzir o número de cromossomos e acontece a variabilidade genética. Já a fase 2, a fase equacional, eu vou formar 2 células idênticas. Então esse processo é muito semelhante à mitose.
Ok? Então vamos continuar. Olha só, esse quadro é interessante. Para quem vai fazer o Enem, isso aqui é muito legal. Mitose e meiose. Me dê as diferenças. Na mitose, quantas divisões acontecem? Uma. Na meiose, duas. Mitose, cromossomos homólogos não se emparelham. Na meiose, cromossomos homólogos se emparelham para troca do material genético. Não existe variabilidade genética em que? Na mitose. Na meiose, acontece. Em que fase? Na prófase 1, no paquíteno, na fase paquíteno. Eu tenho afastamento das cromátides irmãs, aí eu vou ter na meiose afastamento dos homólogos, dos cromossomos homólogos e também das cromátides irmãs. Duas células idênticas sendo formadas na mitose e na meiose 4 células sendo formadas com metade do número de cromossomos e com variabilidade genética. E aí, o que é que ela vai produzir? Na mitose, células diploides. Na meiose, produz células haploides. Essa tabela, para quem vai fazer o Enem, é muito interessante. Então, faz ela, dá uma estudada, faz exercícios. Por quê? Porque a meiose ela é muito relacionada a gametas. Né? Não só gametas, mas esporos. Mas no nosso caso, que somos animais mesmo, todos os gametas nos mamíferos, por exemplo, são produzidos por meiose. Nos répteis, nas aves, tá? Então, falou em gametas, variabilidade genética, metade do número de cromossomos. Que processo é esse? Meiose. Tá? Então, vamos lá. Na gametogênese, que é a formação justamente dos gametas, eu tenho no homem a espermatogênese e na mulher a ovulogênese ou ovogênese. Lembrando que nos dois processos, tanto da produção do espermatozoide como na produção do folículo e depois do óvulo, eu tenho 3 fases. Qual seria? A fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Tá? Então é interessante a gente comentar sobre isso. Quais são as 3 fases envolvidas em ambas? Multiplicação, crescimento e maturação dos gametas. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos ensinar a espermatogênese. Eu tenho quem é a gônada? Os testículos. Os testículos estão produzindo lá nos túbulos seminíferos células chamadas de espermatogônias. Por mitose elas estão se multiplicando. Uma formando duas, uma formando duas. E essa multiplicação, quando acontece de uma dessas células daqui crescer, eu saio da fase de multiplicação e vou para a fase de crescimento. E ela passa a ser chamada de espermatócito primário. E é ainda 2N. Quando esse espermatócito primário se divide com metade do número de cromossomos, eu vou chamá-lo de espermatócito secundário. Então, eu tenho a primeira divisão meiótica. Olha que legal. Cada um desses aqui vão formar mais 2. Só que eles ainda não são espermatozoides. Eles não possuem um flagelo, eles ainda estão muito sem forma. Essa daqui, eles são chamados de espermátides. Então, eu tenho espermatogônios, por divisão, vão formar um cresce, eu formo espermatócito primário. Acontece a primeira divisão meiótica. Eu tenho metade do número de cromossomos migrando, a formação das espermátides, e aí acontece o chamado de espermiogênese, quando acontece a formação dos flagelos e a cabeça, o formato se torna um espermatozoide. Então, o que é a espermatogênese? É a formação a partir de uma célula, 4 células funcionais. 4 espermatozoides sendo formados. Lembrando que na espermatogênese, esse processo começa a partir da puberdade, com a formação de 4 células funcionais. Tá? E na ovogênese, né, a gente vai comentar sobre isso, é muito parecido. A fase de multiplicação, ovogônias, produzindo por mitose. Uma dessas cresce, ela vai ser chamada de ovócito primário. Esse ovócito primário vai para a primeira divisão meiótica, ele vai ser chamado de ovócito secundário. E acontece, na primeira divisão, forma-se um e um pequeno, que é o glóbulo polar. Então veja, a partir daqui da primeira divisão meiótica, eu formo uma célula funcional e um corpúsculo polar envolvido.
Na segunda divisão, eu vou ter o ovótide. E aí, novamente, eu formo daquela funcional uma funcional e um glóbulo polar. E aquela que era primeiro glóbulo polar vai formar mais duas. E aí, a formação do óvulo. Então, muito cuidado com isso. Na ovogênese, há duas diferenças básicas. Ela acontece aonde? Dentro do útero da mãe. As fêmeas, as mulheres, dentro do útero da mãe, já sai com os óvulos, desculpe, já em formação. Eles tendem somente agora a amadurecer. Então, aonde acontece? Acontece na vida intrauterina. E quantas células funcionais são formadas? Uma. Então, não pode esquecer. Espermatogênese, 4 células funcionais durante o processo da puberdade. Na ovogênese, uma célula funcional e na vida intrauterina. Ok? Então, preste muita atenção nisso, volta a estudar, não percam tempo, é um assunto muito bonito, mas ele é complexo. Então vamos lembrar comigo, quantas divisões acontecem na meiose? Acontece 2. A primeira fase, reducional, sempre caracterizado pelo número 1. Primeira fase 1. Eu tenho o quê? Eu tenho a prófase 1, que se divide em leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E eu vou para a segunda divisão, que é a divisão equacional. Uma forma duas idênticas. Tá ok? Esse processo é muito parecido com a mitose. Tá ok? Então vamos fazer uma questão aqui. O crossover é um fenômeno na divisão celular em que as cromátides de um cromossomo homólogo podem trocar fragmentos, provocando o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. É uma das fases finais da recombinação genética, no processo designado por sinapse. Esse fenômeno ocorre em qual fase da meiose 1? Então ele está sabendo, a variabilidade genética acontece na prófase, na primeira fase, que é a fase reducional. Então é representado por 1. E todos aqui são. Então eu tenho prófase 1, anáfase 1, metáfase 1, telófase 1. O que vai acontecer? Qual é a fase que eu expliquei para vocês que acontece variabilidade genética? É na prófase 1. É na prófase 1 que eu tenho os cromossomos se duplicam, né? Na antéfase eles vão tentando se agrupar. Depois eu tenho no zigoto o emparelhamento dos cromossomos e no paquíteno acontece a troca do material genético, a sinapse envolvida. O crossing over acontece aí. Tá? Então, qual é a fase? A prófase 1. Que eu aconselho para vocês que vocês sempre estudem. Porque é um assunto muito bonito, mas também é de você prestar muito cuidado. Tá? Então, que Deus abençoe vocês nessa aula. Sejam estudiosos. Essa fase vai passar, né? A gente sabe, nós precisamos respeitar o isolamento. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.